Bem-vindos a mais um episódio do Igarapod, podcast do Portal Amazônia. Eu sou Isabelle Lima e hoje nós vamos conversar sobre pets não convencionais, que abrangem animais silvestres e exóticos. E eu tô aqui na companhia de duas pessoas muito especiais, o Rodrigo Hidalgo, que é biólogo, técnico em agropecuária, mestre em zoologia pela UFAM e há 10 anos trabalha com conteúdo sobre vida selvagem para internet e televisão, e a Esther Jane Moraes, que é formada em veterinária e especializada em clínica e cirurgia de pets não convencionais. Oi, gente, bem-vindos ao Igarapod. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aqui a participação. Tá, além dessa pequena descrição aqui que eu dei de vocês, eu queria que vocês contassem um pouco da experiência profissional de vocês. Em que momento que vocês entraram, tanto na área da biologia quanto na veterinária, o que chamou a atenção de vocês nisso, para fazer o que vocês fazem hoje. Pode começar. Muito obrigada. Então, eu comecei fazendo veterinária, né, em 2005. E até então eu não sabia exatamente que ramo da veterinária eu ia me inserir. Até que surgiu vagas num tal de GEAS, Grupo de Estudos de Animais Silvestres, onde eu acabei fazendo a prova, passei e comecei a me integrar mais. Depois de 6 meses eu entrei na parte da diretoria e a gente começou a entrar no mundo do SIGs, INPA, mantenedouros de vida silvestre, e a gente começou a se especializar cada vez mais e mais, fazendo parcerias, até nessa época que eu conheci o Hidalgo também, que ele foi um convidado do grupo de estudos para falar um pouco sobre manejo, sobre os animais que ele tinha também. E aí a gente começou uma parceria, também, desde aquela época. E hoje você atua com o que exatamente? Então, eu sou médica veterinária. Eu sou médica veterinária em clínica e também atuo na parte dos CETAS. Tudo isso envolvendo animais silvestres, tá bom? E agora eu tenho o meu bebezinho recém-nascido do forno, que é a Exopets, que é uma clínica voltada principalmente para pets não convencionais, em que todos os meus veterinários ou já são pós-graduados ou estão fazendo pós-graduação em pets não convencionais. Área, né? E você, Rodrigo? Bom, isso me faz lembrar uma coisa também, como a Esther falou, eu já tinha pets e isso tem quanto tempo? Vamos revelar idades agora, vamos lá. Prefiro não falar nada. A gente se conhece hoje uns 7, 8 anos? Mais? Tem mais tempo. Eu tenho 4 anos, Rodrigo. Caramba! E acho que... A Exopets é a primeira clínica que eu vejo em Manaus, assim, focada, né? Voltada para isso. Uma coisa que a esse tempo, né? Há 8, 9 anos nós não víamos em Manaus. Isso é um avanço muito legal. Como a Esther bem colocou, eu participei do GES também como palestrante em alguns momentos. Estive com essa turma também. E nessa época estava começando a aparecer a galera interessada, os veterinários interessados em animais silvestres, em tudo isso era até difícil ter disciplinas sobre, né? Não tinha muita coisa. Disciplina. Só uma disciplina? Só uma disciplina e com hoje, o professor Laércio. É mais especialização que vocês fazem. Eu comecei 2 anos atrás fazendo fora de Manaus, em São Paulo. Aí, ano passado, abri uma pós-graduação aqui. Aí foi meu momento de brilhar, porque economicamente falando, o gasto é muito alto. Porque antigamente não existia cursos, não existia nada voltado. Então, a gente tinha que ir para fora. Os meus 3 primeiros cursos de manejo, foi tudo em São Paulo. Nenhum aqui. E aí eu andava muito com essa galera de veterinária, né? Com caras como o Laércio, que foi o cara que me ensinou também a manejar animais. Inclusive me ensinou também. Também, né? E eu estagiei em CETAS durante 2 anos. E aí que eu comecei... O que seria a CETA? É o Centro de Triagem de Animais Silvestres. É onde todo bicho atropelado, batido, que alguém criava errado, vai parar lá. As pessoas resgatam e vai parar nesse lugar. Então eu estagiei ali também fazendo resgates, também cuidando desses bichinhos, também acompanhando algumas pequenas cirurgias. E o Laércio foi um cara que sempre teve essa bandeira, né, do silvestre aqui em Manaus. E hoje tem grandes caras também do cenário nacional, como o Rodrigo Rabelo também, que está aqui hoje, que é um dos caras que faz também cursos, né? E está ampliando essa área em Manaus. E ter a Exopets hoje como uma clínica voltada para essa área é um grande marco também. Sim. A gente está falando aqui sobre animais não convencionais e talvez nem todo mundo saiba o que isso de fato significa. Vocês conseguem explicar o que seria um animal não convencional? Então, vamos lá. A gente considera pets convencionais cães e gatos. E toda essa galera que está fora dessa bolinha, a gente considera como não convencional. Aí entra até os animais domésticos, como hamster, galinha. Hoje em dia muita gente cria galinha em apartamento. Serpentes, roedores como hamster, porquinho da Índia, entre os coelhos também, entra vários tipos de aves, como corujas, que nem o meu colega que tem a dele,
calopsita, ringneck, Esquilo da Mongólia, chinchila, todo mundo. todo. Então, basicamente, tudo que não é cachorro e gato. Exatamente. E aí, nesse sentido, o Rodrigo, ele cria animais não convencionais. E agora eu quero falar quais são os seus pets. Alguma galerinha tem o cães e gatos, que a gente já sabe que não são os não convencionais, né? Que são convencionais cães e gatos, mas tenho também uma coruja, uma serpente, 2 tartarugas tigre d'água, 2 jabutis, um agapornis. Acho que é por aí, né? Acho que é só, isso, né? acho que é isso. E você dá nome pra eles? Como é que funciona? Tem nome, inclusive, até acho que não sabia disso, né? A Naomi fez muitas palestras comigo durante muito tempo. Hoje A tá aqui, Naomi é a... Coruja, minha coruja de igreja. E nós descobrimos no caminhar da coisa que a Naomi é macho. Ou não. E é a primeira vez que eu revelo isso em público, assim. Então você tinha uma coruja que achava que era fêmea? Veio do criador, disseram que era fêmea. A antiga dona me passou, é uma fêmea, parará, parará. Depois de uns anos, eu descobri que não. Que não era. Que não era uma Tava fêmea. enganada. E é engraçado, porque isso de você descobrir acontece muito, de a pessoa ter um porquinho da Índia há 5 anos e botar o nome dele de Jorginho. Aí chega lá na clínica, sai como Lúcia. Isso já me aconteceu mais com uma gata. Eu tinha uma gata que eu coloquei o nome dela de Carminha. E aí depois eu descobri que não era fêmea, era macho. A gente Era o teve tufão. que- Era o tufão. Teve que mudar. Enfim. E é legal, cara, assim, eu tô voltando pra podcast, tava com saudade desse clima, desse ambiente aqui, né? Também fiz podcast, fui apresentador durante 1 ano e pouquinho, passou muita gente legal. E nós trouxemos em pautas também com o Silvestre. Isso, cara, essa atmosfera é muito bacana. E acho que dá pra tirar muitas dúvidas, a gente aprender muita coisa sobre esse universo. Sim. Tá, então, em resumo, você tem corujas, cobra... Uma coruja, né? Uma coruja, montando um uma cobra, zoológico um particular. pequeno zoológico particular. E aí, cara, dá trabalho. E viajar com essa galera, tendo essa galera, você viaja, mas você fica com a cabeça lá. Pô, será que estão bem? Será que estão cuidando legal dos meus bichinhos? É complicado. Não é simplesmente botar uma ração Sim. e nenhuma água. É muito mais coisa. Em relação aos cuidados, que cuidados prévios alguém que queira ter um animal não convencional precisa ter? A pessoa vai lá, como é que é o processo que funciona para Então, a pessoa Quando adquirir as o direito? pessoas chegam comigo, eu sempre pergunto como é que é a rotina dela, para saber que tipo de animal realmente vai se adequar. Uma pessoa que vive o dia fora, que só chega em casa à noite, é um pouquinho difícil ela ter uma ave, porque aves são diurnas. Normalmente, 6 da tarde ela está indo dormir e é o horarinho do sono dela. 6 da tarde, 6 da manhã ela está acordando. Então, uma pessoa que chega em casa só 7 da noite, ela não vai conseguir conviver com um animal Vai desses. interferir naquele ambiente do animal, né? E, além de interferir no ambiente, são animais que são extremamente dependentes emocionalmente dos tutores. Uma ave, ela gosta de interagir, ela gosta de ter contato, ela precisa disso para ela, porque são animais de bando. Aí tem aquela pessoa que viaja muito. Eu não vou indicar nenhuma ave, nenhum roedor. Eu indico um réptil. Uma pessoa que trabalha à noite, mas está de dia em casa. Uma ave. Uma pessoa que fica direto trabalhando e só tem tempo à noite. Um porquinho da Índia, um roedor, até mesmo um coelho também funciona bem nesse aspecto. Porque eles precisam do horáriozinho deles, de sono, de manejo, tudinho. Então, eles precisam estar adequados à rotina do tutor. Rotina, né? Exatamente. E a pessoa que não tem tempo, que só quer ter pra fazer uma foto, a gente recomenda o ursinho de pelúcia, porque realmente... Ou uma pedra, não é uma gasta pedra muito. também, porque não dá. Bicho exige cuidado, exige atenção. Exige cuidado, exige atenção, precisa fazer exame, precisa ir no veterinário. E às vezes tem muita... Hoje em dia, que a gente está vendo que... Eu me formei há 4 anos, então... Eu posso dizer que eu tô ali numa das primeiras pessoas que começou realmente a atender silvestres em clínica fechada, né? E a minha galera que tá agora são pessoas que estudaram comigo, que foram tudo do grupo de estudos. Eu tenho 3 pessoas do grupo de estudos comigo. E outros que estão se formando agora. Gente que já tava nessa causa, Já né? tava ali estudando e foi para fora do estado e tá voltando agora. A minha sócia, a doutora Ellen, ela foi do GES também. Ela se formou 1 ano depois de mim e já foi trabalhando E comigo. são quantos profissionais que atuam na clínica? Hoje Nós em dia? temos 10 veterinários. 10 veterinários. Incluindo o Laércio, que é o nosso cirurgião master. Que massa. Um cara gigante também. E uma coisa legal da Esther, que eu lembro da caminhada dela, vamos lá puxar agora de novo, é que é uma veterinária com pé na biologia. Gente, me desculpa interromper. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já com esse papo.
E estamos de volta e a gente estava comentando sobre um pouco dessa interação da veterinária com a biologia. Prossiga, Rodrigo. Isso, eu dizia que a Esté é uma pessoa, né, uma veterinária com um pezinho na biologia também, porque estava em campo, fomos para alguns campos juntos, trabalhamos com pesquisa de jacarés, né, e ligados também ao turismo, que é uma coisa muito Sim. comum em Manaus. Essa relação que os jacarés têm com o turismo e a iluminação, aquela coisa da focagem do jacaré. Sim. E a Esté fez parte de um projeto muito legal, né? Sim, a gente fazia simulações de como esses animais eram realmente impostos ao turismo, a questão de focagem, manipulação das pessoas. No caso, eles estavam acostumados? Não, a gente pegou esses animais e simulou como é que o animal se comportaria durante todo esse tempo, de ser focado, de ser manipulado, porque às vezes o turismo não é só focar. Dependendo do guia, ele pega o Faz a jacaré, manipulação. amarra a boquinha e faz a manipulação. Então, a gente fez toda essa simulação de manipulação, como é que esse animal ia reagir, e fizemos análises sanguíneas para definir realmente qual era o impacto real de estresse desses animais com essa interação, que é tão comum hoje. E como é que, quais foram os resultados? Inclusive, teve publicação, não fui eu que publiquei, Nosso amigo Washington, né? foi o Dr. Duncan que publicou. Ah, o Duncan, Wallace Duncan, sim, Wallace sim. Duncan que Gigante. publicou. Fisiólogo. Cara, fisiólogo, ele é muito bom, ele trabalha muito com essa parte de peixes, de répteis. Então, assim, a gente notou que, sim, existe um impacto e, às vezes, esses animais podem vir a óbito, dependendo do tempo de exposição. Nossa, que loucura. Voltando para a questão dos pets não convencionais, o que é preciso de fato para uma pessoa ter um pet? Ela decide, ela encontra um pet que é mais adequado à rotina dela, é adequado à rotina do animal. Quais são os próximos passos? Como que legaliza isso? Acho que tem um ponto antes disso que é a empolgação. O ser humano é um ser que se empolga muito com as coisas, ainda mais com uma geração de TikTok, de Instagram. Eu quero comprar, mãe, eu quero um desse. E não é bem assim. Não é fácil. Não é fácil, exige conhecimento. Conhecimento é a chave. Então, para você que quer ter até para você ter um cachorro, você precisa saber qual a raça, se é uma raça, o que ele come, quando ele come, quantas vezes por dia, quanto de ração. A disposição da espécie, Se é um que cachorro doenças mais ele pode enérgico, se querer não é. vir. Isso. Todas essas situações. E aí, quando a gente fala de um animal não convencional, bom, é um quelônio, é um lagarto, é uma cobra, é uma ave. Então, preciso estudar o hábito, entender a espécie Rotina mesmo, dele, a rotina como ela dele. falou. E o que ele vai comer. Já teve situação, eu vou falar, é polêmico, vou falar. Já teve situação de veterinária que não era de silvestre, já me mandou mensagem. Rodrigo, eu tô com um gavião aqui na minha clínica. Eu botei fruta, mas ele não quer comer. Aí eu não soube o que responder na hora, porque, caraca, as pessoas infelizmente às vezes não sabem o que um animal come. Acho que o primeiro passo é pesquisar. Pesquisar tudo, Você né? mesmo pesquisar, você quer ter um bichinho, quem quer ter mesmo, as crianças que amam pets não convencionais, elas vão pesquisar, e vão pesquisar muito, né? Os pais engajam essas vontades Tem das pais e crianças? pais. Tem pai que olha, sabe que é problema, que é dor de cabeça. E Vai ser biólogo, vai ser veterinário. Não, bora te dar um ursinho de pelúcia, pega, vai. E tem pais que não. Eu já atendi um garotinho de 7 anos. O menino dava uma aula. Ele chegou com um hamsterzinho numa caixinha própria para transporte. Primeira coisa que ele me falou, doutora, não é aqui que ele fica. Me mostrou foto no celular dele de um terrário. Que legal. Que o pai dele comprava pela internet, o substrato certo. Ele falou toda a rotina. E assim, era só um check-upzinho, porque o bichinho dele nunca tinha ido no veterinário. Sim. Agora era uma criança extremamente inteligente, Isso de sabia rotina. tudo. Sabia tudo. Ele já sabia o que tipo de substrato, que tipo de alimentação, que verdurinhas ele podia dar, quantidade de verdurinha, que aquele hamster precisava de areia de quartzo para tomar o banhozinho Que dele. legal. Então era um garotinho que eu olho aqui e eu vejo tutores de 30 anos que chegam com jabuti odopan. Que aí a gente dá aquele desespero na alma, mas aí a gente começa a conversar, não, Ensinar, mãezinha, né? paizinho. A gente tem até umas tabelinhas nutricionais que a gente mostra para os tutores, tá vendo? Ele come isso, aquilo, ele precisa comer carne. Doutora, jabuti come carne. Come. Precisa. Aí, doutora, mas só pãozinho e o alface não tá bom, não. Nisso de atendimento de pets não convencionais, né? Te perguntar. Quando o pet não é legalizado, vocês podem atender? Existe uma ética, uma legislação sobre isso? A gente não só pode como deve, tá bom? Todas as normativas do IBAMA, proteção de lei e fauna, ela assegura ao médico veterinário segurança em fazer um atendimento de um pet não convencional, tá? Independentemente da origem dele. Até porque todo animal tem direito a atendimento, independente de sua origem, seja ele legal ou ilegal. Até porque uma clínica veterinária, ela não vai atuar como um órgão fiscalizador.
A gente está ali como função de quê? De atender e dar orientação. Sim. Se chegar um animal que eu sei que é muito difícil, eu vou orientar. Olha, se eu fosse você, eu entregaria. Mas se o tutor disser, não quero entregar, tudo bem. Então, a gente vai fazer isso. Ele vai comer isso, isso e isso. Você vai fazer isso, isso e isso. Cuidados, E né? vamos cuidar. Porque muitas vezes a gente pega muitos animais que vêm, não questão de maus tratos, mas o que ocorre? O tutor tem tanto medo de levar no veterinário que quando ele chega pra Negligencia gente, isso, acaba né? negligenciando. E não é porque ele quer, é porque ele tem medo de ser preso, ele tem medo de ser autuado, ou ele simplesmente não quer se separar daquele animal. E às vezes, se a gente toma uma postura mais rígida, a gente acaba privando esse pet de uma oportunidade de ter uma alimentação adequada, de ter uma rotina adequada. Uma saúde, né? Dependendo Isso. do que ele esteja passando. E ocorre Exatamente. muito de ir na clínica animais que, Muito, de donos que não muito, são legalizados. muito. Aqui em Manaus ainda existe muita cultura de se ter jabuti, tartaruga da Amazônia, papagaio. Essas avezinhas menores, as pessoas acabam encontrando filhote e cuidam, entendeu? Então, é tranquilo. As pessoas, normalmente, eles mandam mensagem perguntando se ele levar o animal dele, ele vai ser preso pelo IBAMA. A gente fala que não, a gente já dá todo esse esclarecimento. Vale salientar isso, né? Que para quem está acompanhando a gente, que quando você faz uma entrega voluntária de animal silvestre, você não vai sofrer nenhum tipo de penalidade. Então é muito importante. Se você tem, se você mantém, se você quer realmente destinar para um futuro melhor ou uma possível reintrodução, faça, que não vai ter nenhum tipo de penalidade. E quais são os órgãos fiscalizadores nesse sentido de pets não convencionais? O IBAMA é o principal? Existe O outro? IBAMA é um dos principais, mas também entra o Batalhão Ambiental, o ICMBio, Corpo de Bombeiros, ICMBio, IPAAM. IPAAM. E todos eles funcionam de forma integrada. E se... Eu tenho uma pergunta. Se caso uma pessoa encontre um animal silvestre ou até exótico por aí, e ela não quer criar, o que ela deveria fazer? Até para não provocar um perigo para ela e para o animal. Das Quais duas são as umas. etapas? Se for um animal muito agressivo, entre em contato com os órgãos responsáveis. No caso, IPAAM, que faz o resgate, Batalhão Ambiental. Ou se for um animal mais tranquilo, ela pode encaminhar diretamente aos CETAS. Em muitos casos, Rodrigo, quando eles vão fazer apreensão na casa, eles conversam com a pessoa para ela entregar. Se ela entrega, eles não costumam multar. A não ser que eles vejam que aquele animal ele tem uma situação de maus tratos ou uma negligência muito grande. Entendi. Então, se eles estiverem machucados, eles vão ter um cuidado depois disso? Com certeza. No centro de triagem, enfim. E se por alguma razão a pessoa for atacada por algum animal, assim, não necessariamente que ela crie, mas ela é atacada por um animal, o que ela deveria fazer? Tipo, existem soluções, por exemplo, sou atacada por uma cobra, tem lugares especializados onde eu possa ir tomar o soro, Com enfim, certeza, aqui em Manaus. no Hospital Tropical. Ele é o local que, mesmo se for, digamos, hipoteticamente, o Rodrigo vai fazer um resgate, um coati morde ele. Esse pessoal tá me desejando umas coisas boas, né? Ele vai pra lá, que ele vai tomar o soro de raiva, ele vai tomar antitetânico, ele vai tomar um coquetelzinho. E eu tenho medo de agulha, tá? Só pra te sinalizar. Existem alguns ataques mais comuns aqui na região. A gente vive numa região de floresta tropical, tem muita mata aqui em Manaus. Existem alguns ataques que são mais comuns? Tem o animal que mais causa acidentes ofídicos aqui, né? Que são os picadas de cobra, é a jararaca. Sim. Que é um animal que popularmente as pessoas dizem que se não mata, deixa sequelas, né? Então esse é um dos maiores e mais perigosos também animais que nós temos aqui em situações de acidente. E até porque é um bicho que você não vê, as pessoas não veem, o caboclo tá na mata capinando, pescando, às vezes se aproxima muito da casa das pessoas, então aí tem um perigo de proximidade entre o ser humano Ela é e a venenosa, a jararaca? peçonhenta. Isso, um ela é animal bem peçonhento. peçonhenta. É, um animal E tem peçonhento. também a questão dessas pessoas que agora têm áreas verdes que esses animais acabam entrando na casa. E acabam ocorrendo esses acidentes, não só com pessoas, mas também com pets. Sim, existem vários condomínios agora nessa região. Esse era o próximo de ponto que eu ia mata. chegar. Muita gente fala das invasões, muita gente fala do caboclo que está na mata, mas hoje os condomínios também têm aparecimento de jararaca, só que não são noticiados. São dados demonstrados, né? E a gente vê muito em clínica veterinária, Sim. do animalzinho que foi cheirar a serpente, ela morde. Aí tu vai ver onde ele mora, Ouro Verde. Ou no condomínio granfino desses aí também, condomínio que a galera granfino pega e que dá tem área sumiço. verde. Dá sumiço nos bichos do nada, assim, né? Meu Deus. E aí, Baseado em infelizmente, fatos reais. acontece. Ponta Negra, acontece muito desses acidentes na Ponta Negra, tá? Gente, agora a gente vai para mais um intervalo e a gente volta já.
E estamos de volta falando sobre animais não convencionais. Eu tenho mais uma pergunta. Como é que é o processo de burocracia para legalizar um pet? Depois que você escolhe, você entende rotinas, hábitos, como é que você torna isso legal? Mais uma vez pegando disso. Lembra que a gente falou sobre a questão de conhecimento, sobre Sim. pesquisar e tudo mais? Quem vai procurar, que quer criar, já vai saber que não pode legalizar um animal. Você não vai pegar esse animal na rua, ele não vai aparecer na tua casa, você vai legalizar. Não, tem Como é que possibilidade de funciona, legalização. então? O ideal é que nem se você fosse comprar um carro, você vai numa concessionária que é uma loja especializada. E assim mesmo a gente tem hoje em dia criatórios no Brasil e alguns aqui em Manaus, mais voltados para aves, obviamente, que você entra em contato e ele vai cuidar de toda essa burocracia para você. A maioria dos criadores, o que que eles fazem? Você quer um agarpornis. Pronto. Rodrigo quer comprar um agarpornis, eles vão seria? mandar... É uma um avezinha, um periquitinho muito africano. bonitinho. E é muito bonitinho. Eles vão te mandar um PDF já te explicando as especificações, o tipo de gaiola, a rotina desse animal, quanto tempo ele tem, quanto tempo ele vai viver, as alimentações. E Então eu não normalmente, posso. É isso que acontece. Então eu não posso pegar o animal na rua e depois De forma fazer. alguma. Não, isso não Não. acontece. Eu Não, tenho não, que não. ir em algum criador legal. Até porque a nossa legislação de fauna brasileira ela é muito específica. Ela proíbe até a questão de você pegar um animal na natureza e tirar foto, você já está incorrendo em crime ambiental. E esses animais que eles vivem nos criadouros, eles vêm de onde? Muitas vezes o que pode acontecer são matrizes que são compradas legalmente ou, por exemplo, o que acontece também em muitas situações. Digamos que chegou 2 papagaios em excelente score físico no CETAS, mas são animais que foram criados desde pequenos, são saudáveis, e esses animais não têm mais como voltar à natureza. Esses animais em criatórios legalizados, responsáveis, eles podem virar matrizes. Que desses filhotes vão vir animais que nunca tiveram contato com natureza e nem nada. Entendi. Que já vão ser nascidos de cativeiro. E o que tornaria impossível o retorno do animal à natureza? Muitas vezes esses animais não conseguem se adaptar. A gente pega muitos psitacídeos, principalmente com papagaios, que falam muito, vocalizam muito. E esse animal no meio da natureza, falando, quero café, quero um pão. Ou xingando. Ou xingando, que acontece muito. Ele vira um alvo fácil para Pra caçadores. presa, né? Para É. caçadores, E pra pra gente seres também, humanos ser mesmo. humano, ele se aproxima como ele tem esse vínculo com o ser humano, ele vai se aproximar. Só que Entendi. quem vai chegar perto não vai querer boas coisas com ele, né? Ou ele vira perigoso. novamente um animal de cativeiro, ou em outro caso ele vira almoço. Nesses criadouros também tem animais que vieram de uma situação já de cativeiro também? Podem vir sim ou não. Tem animais também que são importados diretamente de outros países justamente para isso, como o papagaio do Congo. Sim. Ele é muito bonito, é um papagaio cinza africano, que ele fala muito, ele tem uma inteligência bem próxima de uma criança. Então, são animais que vêm importados já com essa finalidade. E vale lembrar também que os animais na natureza eles estão sob estresse direto. Sim. Ou ele está caçando ou ele está sendo caçado. Às vezes ele para dormir, quando dá tempo. Mas os bichos de vida livre, os bichos de cativeiro, de origem ilegal, eles estavam numa dieta provavelmente errada, porque quem Sim. tem bicho ilegal não quer saber de nutrição. E, infelizmente, uma realidade do Brasil é o tráfico existe ainda de animais. E muito. E as pessoas, se morreu, às vezes não nem leva para a clínica. Morreu, vai atrás de outro, e outro, e outro. É como se fosse descartável. Sim. E infelizmente os animais, quando chegam às vezes num criadouro, que tem a sorte de chegar num criadouro desse, mantém uma vida num lugar seguro e tranquilo, nível de estresse baixo, ele não vai querer ir para a natureza. Infelizmente, em alguns casos ele não vai querer. Tá Não. confortável, tá Sim, seguro, já- não tem estresse, já tem estudos que mostram que o hormônio de estresse diminui. E o bicho em vida livre está sempre sob estresse. Então o bicho não vai conseguir ser reintroduzido, não vai conseguir buscar alimento. A musculatura, vamos supor, de uma ave para voo não vai estar ok também, por mais que você faça todo um trabalho durante anos. Às vezes a ave não consegue, porque perdeu muito tempo numa situação confinada. Tem aves que conseguem retornar, mas Sim. tem aves que não Aves que não. voltam. E acabam que vão para zoológicos, centros de pesquisa, mantenedores de fauna, que é para onde vão os animais que Mas são não feios. volta nunca mais pra Alguns natureza, animais né? acabam não voltando. Em relação a cuidados veterinários, a gente tende a levar pessoas mais responsáveis, né? Levar seus cachorros, seus gatos para fazer exames periódicos, ou quando o bicho muda a rotina dele, acontece alguma coisa, não quer se alimentar, a gente tende a levar para o veterinário. Isso também é recomendado para esses pets não convencionais? Com que frequência se deve levar um animal ao veterinário desse porte? Com esse boom de criação de animais silvestres aqui em Manaus, eu tenho dois
dois tipos de clientes bem específicos. O primeiro é aquele cliente do animal legalizado, que ele gastou 5 mil no animal, 3 mil, 4 mil, então ele, todo ano, ele está fazendo exames complementares. Leva para fazer exame de sangue, exame de fezes, tudinho. E tem o criador do animal ilegal, que ele vai chegar comigo com o animal, às vezes, em situação de emergência, Quase morrendo. situação de maus tratos, ou às vezes ele morre no meio do caminho ou chega na clínica para vir a óbito. Meu Deus. Porque a gente não consegue, em 1 hora de tratamento, reverter, às vezes, 5 anos de maus De tratos. criação, Ou é. 5 anos de alimentação totalmente inadequada. E quais são as ocorrências mais comuns dentro da clínica? 90% dos meus pacientes são de problemas nutricionais. Erro de manejo. Erro de manejo. Manejo alimentar. Então, a questão nutricional, ela é extremamente importante, né? Assim, Muito. uma das mais importantes. E você, Rodrigo, você leva seus pets? Tenho a sorte de ter amigos veterinários que vão na minha casa, graças Você a Deus. Graças Você a tem Deus. esse cuidado. Sim. Sempre faço acompanhamento. E aí uma coisa legal é não levar quando o bicho estiver doente, até porque o silvestre Sim. dificilmente vai demonstrar que ele tá baqueado. Ele é duro na queda, ele não demonstra, né? São animais que na natureza eles são presos. É. Então, se ele demonstrar que ele está doente, um predador comeria ele. Sim. Muitas vezes É o instintivo, Rodrigo né? sabe. Sim, daí você tem que O papagaio estar... tá doente. Ele vai olhar pro Rodrigo e vai comer. Vai fingir que tá comendo ali, vai dar um migué. Mas é isso, basicamente você tem que fazer sempre o acompanhamento, não quando estiver doente, mas para evitar, para prevenir. E com uma suplementação, com uma alimentação que o mantenha bem. Você já teve algum problema, alguma questão com um animal seu? Que dê pra comentar? Algumas espe- coisas acontecem, né, que a gente perde. Como eu falei para vocês, eu trabalhei um tempo em setas, não sei como é o coração da Esther, mas eu fiquei insensível durante alguns anos. Porque em setas os animais acabam vindo a óbito, que são animais que chegam atropelados, doentes, Sim. baqueados. E eu fiquei inerte. E eu criei um Loris molucanus. Eu lembro. O que é? É um papagaio australiano, que é mistura papagaio e beija-flor, que ele come néctar. E ele é bem coloridinho, bem E aí, bonitinho. ele pegou uma friagem aqui e infelizmente ele veio a óbito. E foi nesse momento que meu coração voltou a bater e, cara, eu chorei feito uma criança. Infelizmente, eu perdi essa ave para uma doença respiratória que foi muito breve, assim. Levou Vem meu muito rápido, né? E você que tem vários animais, como é que é a convivência, a disposição deles em casa? Eles não convivem todos juntos, né? de Como é que forma funciona essa E aí, dinâmica cabe familiar? Um alerta muito grande, porque assim, um dos animais mais comuns do Brasil, tanto legais, que hoje, graças a Deus, temos criadouros, muitos criadores de muitas espécies no Brasil, e parabéns para os empresários que mantêm esses criadouros abertos, mesmo com toda dificuldade, dão a cara a tapa, mantêm uma qualidade de vida excelente para esses animais, uma alimentação excelente, cuidados veterinários. E tem clientes que querem, as pessoas vão criar animais pro resto da vida. As pessoas amam animais e têm essa relação muito próxima, que é primitiva a nossa. Nossos avós criavam animais. Sim. Infelizmente, existem movimentos de um outro lado que querem tirar esse direito das pessoas, incluindo até cachorro, né, hoje em dia. Sim. Querem tirar o direito de você ter um cachorro. Tem lugares que nem pode. Nem pode morar, mais. E isso é absurdo, ainda mais quando a gente está falando num contexto amazônico. Sim. Nós temos esse direito hoje, então existem criadores. Se você quer ter, tenha de maneira legal, tenha de maneira segura, certa, direita. E esqueci tua pergunta. Como é que é a dinâmica de desses Sim, animais lembrei. que convivem com você? Sim, um dos animais mais comuns que nós temos no Brasil são os jabutis, sejam legalizados ou ilegais. As pessoas acabam criando jabutis que são carismáticos, parecem fusquinhas. E aí que mora o perigo. A pessoa tem um jabuti e tem um gato. A pessoa tem um jabuti e tem um cachorro. A pessoa tem um jabuti e tem um carro e deixa esse carro na garagem. Ou tem uma criança junto. Sim. E aí, essas interações são muito perigosas entre animais de espécies diferentes. Um cachorro pode abocanhar um jabuti e acabar com a história dele em um segundo. Um gato também. Então, são predadores. O cachorro é um predador. O gato é um predador. Ele vai Eles ver aquele fazem negócio, mal. aquele ossinho, aquele brinquedo que se mexe, e ele vai atrás. Poxa, tem um ossinho ali que eu mordo ele sangra e ele anda. Que legal, vou caçá-lo. E como é que é essa dinâmica, então? Na minha casa é tudo separado, cada um no seu cantinho, cada um com seu espaço ok, com uma dinâmica de alimentação diferente também. E aí, como eu passo o dia fora, eu tenho uma coruja. E aí, é a opção de ave, né, para quem passa o dia fora. Até te percebi numa última palestra, eu falei, a fulana tinha um papagaio, não sei o quê. Eu falei, manda ela trocar por uma coruja, que se ela chega tarde, então ela consegue interagir com o bicho, né? Então, é cada um no seu cantinho, Cada um no seu canto, cada um no seu É um canto. E é o quintal. mais recomendado. É o mais Eu já recomendado. atendi vários jabutis com lesões de casco por mordidas de Gente, gato, cachorro. O papo tá muito legal, a gente vai continuar já no próximo bloco.
Estamos de volta e agora falando sobre alimentação. Talvez seja muito mais acessível, claro, encontrar vários tipos de ração para cachorro, para gato, até para pássaros, né? Mas esses outros tipos de animais, como a coruja, como a cobra, tem uma alimentação um pouco mais específica. Como é que funciona a alimentação desses animais que não tem, por exemplo, ração para comprar? Não consigo ir num pet shop e, vou querer ração para cobra. Eu lembro que eu falei no começo da nossa conversa sobre a questão de não termos clínicas antes e hoje já tem. Sim. E uma coisa que eu vi esses dias, acho que a Esther, não sei se acompanhou, ração para tamanduá era um negócio inimaginável. Existe ração para tamanduá? Eu vi o lançamento da Mega Azul, hoje em dia tem, né? Então, as indústrias estão também mudando muito e se adaptando com esse novo mercado, entendendo? Essa é uma demanda de zoológico, na verdade, mas existe, né? Ração de furão, que Ração de antigamente furão, tinha que que não comprar dos tinha. Estados Unidos, ou só tinha uma fornecedora no Brasil, agora E a hoje, gente tem mais. hoje o mercado mudou, então tem muita coisa também acessível. A gente pensa que não, mas já tem muita coisa no mercado e pesquisando a gente encontra bastante. Mas a coruja, até então, não tem ração para coruja e nem para cobra. E aí, como é que funciona? Significa que são animais predadores, são animais carnívoros e a gente precisa manter com outros animais, né? Incluindo codornas, pintos, ratos, rato camundongo, né? Rato grande também. E às vezes até o querido hamster também acaba E entrando aí, na como é que dieta. você consegue suprir essa alimentação dela? Comprando de criadouros também aqui de Manaus, comprando em pet shops também. E você consegue manter. Consegue. E dependendo do porte da tua serpente, às vezes Galinha, ela vai comer uma galinha, um coelho, um porquinho da Índia ou 2. Sim. Tem algo para comentar sobre a alimentação? Que se você tem sensibilidade, não tem uma serpente, não tem um predador. É porque... Eu já vi casos de tutores que compraram serpente, chegava na hora de alimentar, ficava com medo, com pena. E não aí vai levava dar- pra clínica, pra gente alimentar. E uma coisa também é que, tipo, não vale você querer mudar a natureza do bicho. Um animal carnívoro é carnívoro. Não adianta Acabou. dar soja pro bicho que o bicho não vai comer. Não, ele Sim, vai não vai morrer. virar vegano. Não vai virar Não, vegano, ele vai forçado. morrer. E ele vai morrer. Vai Não morrer. tem pra onde correr. Mas assim, a ração, nesses casos que vocês estavam falando, que o mercado está se desenvolvendo também, ela é nutricional, assim? Ela atinge as expectativas nutricionais Muito. que o animal precisa? Por exemplo, supre a alimentação que ele Depende do teria na animal. natureza? Vamos dar um exemplo muito legal. Desculpa te interromper, mas um exemplo muito legal. Eu vou só preparar para te chutar a bola. Papagaio. Papagaio geralmente a gente vê como semente, né? E hoje existem as rações que são os mix de semente e as rações extrusadas. São dois produtos que vão ser Totalmente para o mesmo diferentes. público. Só que o papagaio é um bicho malandro. A Esther vai já comentar pra gente. E ele seleciona. A ração extrusada, o que é isso? Foram caras que estudaram, prepararam uma ração onde todos os grãos têm a mesma quantidade de nutrientes, balanceado. Muita gente pesquisou durante anos para poder produzir esse produto. E aí, se você puder dar essa, é melhor, porque ele não vai ter escolha, ele vai comer tudo igualzinho. Sim. Agora, se ele comer só aqui, ele vai escolher só o girassol, né, Esther? Nossa, o girassol para esses animais é uma bomba calórica. É um animal que lá na frente vai ter problema de cirrose, igual um ser humano que vive Nossa. tomando cachaça. E essa é a Nossa. verdade. E papagaio, eles são extremamente seletivos a alimentar. Eles não têm papila gustativa totalmente formada. Eles sentem doce, sentem salgado. Eu sei quando uma calopsita come pão, porque a pena deles vai me dizer que aquele animal ali está comendo. Aí entra a questão dos coelhos, dos porquinhos da Índia, que não comem só ração. O alimento básico deles é feno. Quando a gente chega na clínica, doutor, mas eu dou uma ração excelente. Aí eu tenho que mostrar a pirâmide alimentar. Então, não supre... Não, porque Depende do animal, né? Depende do como animal. você falou. A ração para um coelho, para um porquinho da Índia, é só 15% da porção diária. 60% é feno. E em Manaus, agora, a gente encontra em lojas especializadas esse alimento. Mas antigamente, eu chegava na clínica, doutora, ele viveu 3 anos, viveu muito. Meu Deus, o coelho consegue chegar a 12 anos. Como ele só viveu há 3 anos? E é o que ele fala, às vezes a pessoa cria muito tempo. Eu já tive um tutor que ele levou um papagaio para mim, filhote. Aí ele falou, doutora, eu já criei 15 papagaios. Desses 15, 10 viveram na base do fubá e da milharina. Aí os outros 5 que morreram foi porque eles eram muito mais delicados e com aquela dieta... não foi. Quando, na verdade, a ordem é um papagaio criasse 15 seres humanos, né? Pela longevidade do bicho. Vive muito papagaio. Então, morrer cedo é um sinal de alerta. Poxa, não Sim, tá normal, não é legal. alimentação. Então, e eu percebo pela conversa, né, que a alimentação é um fator crucial. Sim. Totalmente. Não só alimentação, banho de sol, espaço, onde é que você bota o seu animal.
Eu descobri um tempo desse que existe uma crença antiga que se você botar um jabuti embaixo da sua cama, você não tem asma. E nessa história eu já atendi uns 4 jabutis com pneumonia grave, Meu problema Deus. de casco mole, porque não pega sol. Vive no quarto, No escuro, ar-condicionado. No ar-condicionado. Meu Deus. Comendo pão. Totalmente insalubre pro bicho. Existem outras situações também de problema de lugar onde o bicho fica. Às vezes aves ficam tão estressadas que tentam roer grades, né? E destrói o bico, Se se intoxica. mutila também, tira penas, também arranca de estresse. Então Nossa. é muito, muito grave. Sim, e que são animais que acabam vivendo com ansiolítico pro resto da vida. O animal, ele entra em depressão? Muito. E aves principalmente. Troca de tutor, troca de ambiente, inserção de animal novo. Uma coisa muito legal que eu vi, eu tive o prazer de ir para uma palestra da Esther 2 semanas atrás, acredito, e ela estava falando sobre problemas de manejo e sobre a questão do quanto o ser humano consegue prejudicar um animal, pet. E ela falou sobre as aves de pandemia, né? Que na pandemia tava todo mundo em casa, tava todo mundo ali, tô com tempo. Criar Aí, um animal. adquirir um animal. Gato, então, subiu. Puta, cara, gato tá lá em cima. Tem muita gente querendo gato. Mas eu né? vou te falar, no Brasil, a ave ainda é o segundo colocado É? na lista. Já passou Sério? de aves há muito tempo, de gatos há muito tempo. E ave é muito porque sensível, né? A ave fica aqui no teu ombro, ela dorme no colo do tutor, ela pra onde o tutor Mais vai, ela tá apegada aqui. do Ela é que um muito gato, né? mais apegada, É. extremamente. E ela E- interage, grita. E tu tava comentando que questão de que o quanto o ser humano coloca de si no bicho, o bicho pega essas coisas que são às vezes negativas também, né? Sim, Tava ansiedade, comentando- depressão. Comentando sobre os bichos na época da pandemia. Sim, essa questão aí, adquiriram bicho, são pessoas às vezes que estavam ansiosas, pessoas depressivas, pessoas às vezes com problemas de relacionamento em casa. E aí o bicho acaba pegando isso e ficando mal. E aí Fica. prejudica a alimentação, prejudica o desenvolvimento, né? Prejudica tudo. Às vezes o animal tem todo ali um recinto adequado, uma alimentação, uma dieta maravilhosa, mas ele é um animal extremamente ansioso. Por conta do dono. Porque ele funciona como uma esponjinha emocional. Então ele absorve aquilo do tutor. Eu brinco que 3 anos atrás eu não atendia tanto animal com ansiedade como eu atendo hoje. E a primeira coisa que eu pergunto é quem é o ansioso da casa? E como é que começa a tratar esse tipo de situação? Pelo ambiente, né? A gente trata o animal, mas eu solicito sempre que o tutor vá também procurar um acompanhamento. Porque se não trata o tutor, o animal não fica. E como é que funciona a inserção de, por exemplo, um animal que é criado sozinho e aí vem um outro animal, por exemplo, um pássaro. Tem um pássaro e eu trago. Aquela história lá. Ai, Deus. Aquela história lá. Tem uma história. Deixa quieto aquela história, deixa quieto. Vamos... Não, mas, por exemplo, eu crio um pássaro e aí eu insiro outro no ambiente. Tem E aí. que ter todo um cuidado, Como né? é que é? Que nem imagina você ter um apartamento, você mora sozinha, chega um intruso lá, você vai ficar de boa? Não, tem todo um cuidado. Mas tem uma maneira de fazer isso pra afetar minimamente, Tem assim, maneiras, mas elas emocionalmente? são bem demoradas. Normalmente a gente pede um tempo de quarentena. Você não coloca eles juntos Não, não, logo não. de cara, Tu né? coloca Como é esse que é? animal em outro local que tu consiga cuidar dele e verificar se ele também não chegou doente. Porque normalmente quando os animais chegam, isso aí qualquer animal, cachorro, gato, nessas primeiras 2, 3 semanas a imunidade vai dar uma queda. É um ambiente novo, uma rotina nova, ele saiu de onde ele era acostumado. Estresse de transporte, estresse de Tudo. ambiente novo. É que nem, digamos, o Hidalgo tendo ido embora para outro estado. Não tô te expulsando. O Coati já me mordeu, já tô indo embora pro outro estado, que Ela mais? te matou ainda agora. Ela me matou ainda agora também. Então, naquela primeira semana, tem todo um estresse. A dieta, às vezes, muda a ração. Às vezes, o criador te manda comprar uma ração X, mas aquela ração X na tua cidade é muito difícil. Então, tu vai comprar outra. Então, naquele tempo, esse animal vai ter que se adequar a tudo. E se ele tiver alguma coisinha, um mínimo de sintoma clínico, é nesse momento que vai mostrar. Aí, se tu pega esse animal e já joga direto, né, como ele falou, num apartamento, tu pode estar levando uma doença. Ou, às vezes, o teu animal pode ser doente e nunca ter demonstrado nada e passar para aquele Passar pro animal novo novo. animal, né? Em outro ponto também, não é só bicho com bicho. Às vezes o ser humano fica tão naquela euforia, poxa, tem um pet novo, deixa eu lá ver como ele tá. Deixa eu lá pegar. Isso deixa eu lá acaba pegar. estressando o Deixa eu ver se ele animal, tá vivo. né? Puta, cara, isso estressa demais. E só piora. Então é isso, a gente viu que a alimentação é um fator crucial e a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos em breve.
Pessoas, então, os animais não convencionais são fascinantes. E agora a nossa pergunta vai para nossa entrevistadora, né? Boa. Você teria um pet não convencional? Olha, eu teria. Ah, te peguei. Eu teria, mas eu acredito que eu não teria, por exemplo, corujas ou cobras que precisam de uma alimentação diferenciada, que eu precisaria dar ratos. Eu não gosto de ratos. Então, qual tu teria? Eu acho que eu teria aves. Eu teria. Quelônio também, mas eu acho que principalmente aves. Aves, pássaros no geral, tirando algumas, tipo coruja, enfim. É porque as aves, elas têm todo um quesinho a mais de falar, Tem uma da interação beijinho. maior. Eu não interagi muito com aves, eu sou fascinada. É apaixonante, cara, é Tem apaixonante. um outro animal também que eu acho. Que eu não sei como funciona a criação, mas eu adoro, eu amo muito, que é o pato. Eu gosto pato? muito de pato. Nossa, eles são muito engraçados. Eu não sei como funciona, mas eu adoraria ter um pato. Hoje em dia tem gente que cria pato em apartamento. Tem. Caramba. Pato, galinha, porco. Porco também? É um mini porco, né? Não, eu tenho um cliente que comprou um mini pig, ele tá com 200 quilos hoje. E é criado no apartamento. Já é um incentivo. A gente estava falando sobre criadores, né? E a importância deles. Qual é a importância, assim, para além da gente... pegando nessa questão do tráfico, né? De combater o tráfico ilegal, de manter animais ilegais em Assim, casa. hoje eu trabalho, né, com comunicação e já tem quase 10 anos e eu assistia caras também que trabalhavam com isso, que falam sobre isso e também trabalhava essa bandeira do pet legal. A gente usar esse espaço, usar as mídias, usar Instagram, usar tudo para poder defender essa bandeira, que é tipo, poxa, se você quer ter, você tem esse direito. O Brasil hoje permite que você tenha esse direito. Sim, várias Até espécies. quando? Eu não sei. Até hoje pode. E são muitas espécies mesmo. E se você quer ter, por favor, busque o meio legal, busque o caminho direito, busque o caminho certo. E quem ama bicho quer fazer coisa certa, né, Steph? Quer fazer a coisa certa, faz direitinho e procura, entendeu? E tem paciência pra esperar o local ter o animal corretinho pra ele. A gente vê pessoas que estão em lista de espera de 6 meses por um filhote de jiboia, por um filhote de Iguana. iguana, que são animais que botam poucos ovos, de certa forma. Então, tem como você ter, até porque eu que trabalho mais na parte clínica, eu já peguei muitos animais resultados de tráfico. E é uma situação que às vezes é muito triste, sabe? Você olhar para o animal, você querer ajudar e o animal só ter medo, porque o que ele está acostumado de ser humano é o medo, dor. Você falou do atendimento, né? Que vocês podem e devem atender. Mas você já chegou a fazer alguma denúncia de algum animal que estava passando por uma situação de perigo? Enfim? Graças a Deus eu nunca precisei, porque a maioria dos tutores, eles gostam mesmo desses animais, entendeu? E tem muitos, a gente vê muita senhorinha, aquela senhorinha de 60 anos que tem aquele papagaio há 30 anos que ela tá alimentando errado, mas não é que ela tá fazendo porque ela quer. É porque era daquele Falta jeito que era conhecimento, acostumado. E esses senhores de idade, a gente vai lembrar que eles não têm tanto acesso à internet, a celular. Isso aí vai ser uma coisa mais da nova geração, da geração Z, millennials. E é legal ver também hoje, né, com esse avanço de internet, de comunicação, os netos, os filhos, levando essa informação para as pessoas mais velhas, falando, poxa, não é bem assim, não é assim assado. A gente tem esse encontro de conhecimentos, é muito importante também. A gente estava falando sobre o mercado, né? Como a questão de ração, as empresas buscaram evoluir, né, para dar esse suporte, mas numa questão de estrutura, por exemplo, uma iguana precisa de um terrário. A gente tem lugares assim aqui na nossa região onde a gente consiga dar uma boa estrutura física para os Consegue. animais, Sim, pros sim. Eu tenho animais não tutores convencionais. que mandam fazer terrários. Hoje em dia a gente tem aquele marceneiro ali da esquina, tu leva o projeto para ele, ele faz. E eles fazem tranquilamente. E aí acaba o tutor fornecer o restante. Trabalha com esse mercado pet também, né? Também. E aí eu vou falar, porque não vou falar porque eles não me patrocinam, mas tem grandes franquias em Manaus hoje também que trazem materiais também para esse público, né? Com a pedra de aquecimento, terrários com tamanho legal para você botar seu pet. Lâmpada ultravioleta. Lâmpada ultravioleta também, luminárias e tudo mais. E então tá tudo muito próximo hoje. Os peixes, eles também são
não convencionais, né? Aqueles peixes que as pessoas... Isso. Aí os exóticos. Os exóticos. Entra raia, um bicho bem legal também. Só que fica, acho que, pra um outro episódio, que aquarismo tem um mundo também. Nossa, é outro planeta. É outro e planeta. muda tudo. Tem até a questão de você não conseguir criar uma espécie com a outra, porque é predador, eu já ouvi Ou, falar às disso. vezes o tipo de aquário não suporta o mesmo tipo de espécie, porque precisa de uma bomba mais específica ou mais forte de oxigênio, ou com menos Existe oxigênio. aquarismo de água doce? Por exemplo, você cria peixes daqui da região? Existe. Sim. E é um mercado muito forte hoje em dia, que inclusive Manaus, o Amazonas, ele é um grande exportador de peixes Ornamentais, né? E aí para Hong Kong, Japão, Europa, Vai embora o mundo inteiro. Estados Unidos. A gente tem que bater sempre nessa tecla de não incentivar também, né, o tráfico, de ser tudo criadouros de maneira legal. Hoje em dia a gente tem muitos locais que vendem o pirarucu legal, que são animais que vão microchipados, tudinho, que tem todo um selo de conservação. É porque a parte dos peixes ornamentais entra numa outra legislação, existe uma lista, né, de espécies que podem e que não podem ser comercializadas. Aí entra a questão do defeso, aí são outros milhões de 500. E voltando, então, para os pets não convencionais de terra. Então, acho que um grande ponto para a gente citar, que o problema, a gente fala às vezes de criação de pet não convencional, de interações e tudo mais, o grande problema nunca é o animal. O animal nunca é o problema. Sempre a Nunca a pessoa. interação entre animal e animal, porque assim, se está interagindo animal com animal, tem um ser da humano natureza no meio. E tem um ser deles, humano né? no meio para pensar e separar, né? Então Sim. o problema geralmente tá ali no tutor. Como ela falou, dessa questão emocional, Isso. de afetar, enfim. Falta de buscar conhecimento também. Existem também a parte da galera que vai na empolgação e tem dinheiro. Esse acho que é o pior público que tem. A galera que tem dinheiro no bolso para comprar e eu quero e posso. Mas E às não vezes se não, preparou, não tem não para sabe. cuidar. E não Ou sabe às vezes ele pra monta onde toda vai. uma estrutura, mas ele não tem aquele tempo Aquela para paixão cuidar daquele também, né? animal. E tem muita gente, como ele falou, quer criar animal por status, que a gente vê que o animal não tem aquele apego no tutor. Eu tenho tutores que são, nossa, que tu vê, o animal às vezes vem aqui no ombro porque o tutor não gosta nem de botar numa caixa, porque ele gosta muito. E tem tutores que mudam a vida deles por animais. Eu tenho tutores que montaram hortas, montaram todo um terrário, fecharam casa. Perderam varanda. Não tem mais varanda. Quem cria ave, às vezes, não tem varanda. Adaptou toda a vida, né? E, Sté, me conta, onde que a gente pode encontrar mais um pouco do seu trabalho, a clínica onde você trabalha? Se eu quero criar um pet e te levar lá na tua clínica, como é que eu te acho? Então, tem o nosso Instagram, Exopets, tá bom? Ali a gente tem toda a nossa rotina, a gente mostra todo o nosso mundo dos silvestres. Nossos estagiários, a gente faz treinamento com a nossa galera que estagia lá. Então, todo mundo ali tá sempre tentando se adequar ao máximo possível. Já leva ela. Vou levar a turma lá, vamos lá. E tem também soube que tem um mascote na clínica, né? A gente tem o nosso mega mascote, que é o nosso dragão barbudo, Pascal, que inclusive ele tem Pascal. fãs. Tem fãs? Tem? gente Only fãs? Não, fãs, né? Fãs não, fãs. Só fãs, né? Porque tem gente que, como a gente posta muita rotina dele lá na clínica, de banho de sol, alimentação, interação com os nossos estagiários veterinários. Mas ele fica na clínica mesmo. Ele é nosso petzinho. A gente cuida dele. A gente Legal. tem até um grupo no WhatsApp de manejos e cuidados com o Pascal. Olha aí. Que tem os estagiários ali que montam a dieta dele. Alimentação, banho de sol, tem tudo. alimentação, banho morno nos dias muito gelados. Luzinha de aquecimento pra ele não ficar no geladinho quando tá essas Eu tô achando que friagens esse Pascal é Enzo, não é Enzo não, esse Pascal? Não. Enfim, gente, eu quero agradecer por vocês terem topado a entrevista, por vocês terem topado participar desse podcast, por essas trocas. E agradecer ao Rodrigo, agradecer a Esté, se vocês quiserem falar. Obrigado. Que oportunidade, né? Poder trazer esse assunto tão relevante. Também levar essa mensagem do pet legal. Busquem realmente criadouros, né, Esther? E hoje em dia é possível você ter um animal desse. É mais acessível. É acessível do que há anos atrás. Sim. E tem hoje em dia, pelo menos de um ano pra cá, muitas espécies que não eram, que estavam presas, voltaram à lista pet. A Pogona, que é o nosso mascote, é uma. Ela ficou por muito tempo fora da lista pet. Nossa. E agora ela retomou com tudo, porque é um animal muito carismático. Infelizmente, só uma coisa que preciso citar é que no nosso estado não temos tantos criadouros assim.
que bom seria se a legislação fosse mais aberta, Ai, gente. porque as legislações são estaduais, então que fosse mais aberta para a gente poder ter mais criadouros. É um pouquinho mais complicado mesmo. Mas assim, são animais muito bons de você criar, de você tratar. E é um universo totalmente diferente dos cães e dos gatos. Então é isso, gente. Muito obrigada por essa troca. Espero que em outra oportunidade a gente converse sobre peixes ornamentais. A gente fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais do Amazon Site e do Portal Amazônia. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.